noite a todos mais uma vez, bem-vindos que chegaram do tempinho para cá. Estamos por aqui, minha gente, Adriana e Frank, já chegaram, né? Tá ali. Oi. Boa noite, cadê a minha linda Adriana? Tá aqui também, boa noite, bem-vinda. Pois Boa então, noite. nós estamos agora no nosso café literário, nós vamos conversar hoje com essas duas pessoas maravilhosas, nossos dois queridos escritores, Adriana Gama e Frank Santos. Eu vou apresentar você, a gente vai fazer a dinâmica para seguir os trabalhos, né? Eu vou apresentar vocês e aí a gente começa, cada um fala a sua vez, mostra um pouco da sua vida, da sua obra, as suas inspirações. Fiquem à vontade, tá bom? E aí no final a gente passa para as arguições, perguntas, tudo mais, tá bom? E aí eu vou apresentar minha querida Adriana. Ela é poeta, ela é editora e historiadora, possui graduação pela UEMA, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente ela é professora de História, né, da CEMED, também da SEDUC. Ela atua, minha gente, principalmente com temas relacionados, por exemplo, à cidade, Brasil Republicano, Espaço Literário do Maranhão. É coeditora na Olho d'Água Edições e autora dos livros Mural de Nuvens para Dias de Chuva. Eu amei esse título, muito poético. A cara dela, doce como ela. Trânsito, Metábole e Na Intimidade de um Ser Estranho. Se eu esqueci algum, depois você vai falando, vai complementando alguma coisa, tá bom? Só para a gente conhecer um pouco melhor sobre a nossa Adriana. Frank Santos, ele é maranhense. Os dois são maranhenses, né, Adri? Você é maranhense? Sim. Ele também é maranhense, é professor de Geografia da SEDUC. Tem muitas coisas publicadas, gente. Olha, Poemas para Dia de Chuva, Os Blues que Não Dançamos, eu adorei também esse título, achei demais. Os Mapas Sinalizam Ilhas Submersas, Nossos Próprios Vazios, Do Lado de Cá do Atlântico, Prefiro Regar as Plantas, Como se Dissesse Água. E aí, com vocês, nossos dois. Vamos começar com as mulheres, né? As damas na frente, como se dizem. E aí você fala, tá? E a gente vai ter um tempinho. E aí, qualquer coisa, a gente já deu, a gente controlando esse tempo para a gente também não alongar e também, enfim. E aí depois eu passo a palavra para a Frank, tá bom? Seja bem-vinda, fique à vontade. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Boa noite. Obrigada pelo convite, linda. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo Gelma por fazer parte desse simpósio, desse encontro que é tão importante, né, para a gente discutir nossa literatura, que como, né, vocês estavam discutindo na mesa anterior, né, na palestra do professor Dino, é tão rica, né, tanta gente importante, tanta gente produzindo coisas, e que é realmente necessário que se faça esse levantamento, esse registro, né, que essa historiografia não deixe toda essa produção se perder, né. Bom, como tu disseste, eu tenho 4 livros publicados de poesia, eu escrevo poesia, né, só poesia, diferente do nosso querido Frank, que é poeta e prosador. O meu primeiro livro foi publicado em 2018, que é o Mural de Nuvens para Dias de Chuva, e ele aconteceu por causa de um festival, né, que eu me inscrevi e tirei, né, o primeiro lugar, que foi o Festival Poemice de Poesia Falada, em 2017. Até então eu era uma poeta que só escrevia para mim e para os amigos. E aí, quando eu participei do concurso, eu comecei a entrar em contato com os poetas os poetas e as poetas que eu tanto admirava, que eu lia, né? E aí a gente começa a ter mais espaço, né? E a pensar, né? E sonhar com a possibilidade de ampliar, né? Essa conversa, né? Da nossa poesia com outras pessoas. E aí, nessa mesma época, eu conheci o Frank, porque nós dois somos professores aqui no município de Raposa, eu moro em Raposa,
E aí a gestora da minha escola disse, olha, tu precisa conhecer um poeta maravilhoso que a gente tem aqui na escola. Ele trabalhava, né, em outro turno, trabalha em outro turno. E aí o Frank me apresentou a Penalux, que era a editora que ele tinha publicado já, né? E aí essa conversa só foi possível por conta desses encontros, né, que a poesia possibilita para a gente. E aí eu publiquei o primeiro livro em 2018 pela Penalux, e a partir daí vem publicando, né, não com tanta regularidade, mas a gente vai juntando, né, as coisas que o tempo nos permite. E, enfim, sou professora de História já há muito tempo, da rede pública, e geralmente, né, as pessoas pensam que eu sou professora de literatura, porque eu estou sempre trabalhando a história a partir da poesia, a partir dos romances, né, a partir da arte de uma maneira geral. Então, eu acho que é profundamente importante a gente perceber como a arte, a literatura e a poesia conseguem trazer para a gente a dimensão da importância, né, dos acontecimentos históricos, das transformações históricas, de uma maneira mais sensível, né, falando aqui da sala de aula, especificamente, porque às vezes os livros didáticos tornam uma coisa muito, muito distante, né, trazem números, trazem teorias, e aí a gente estudando tudo isso a partir da poesia, a partir da literatura, a partir da arte, a gente consegue sensibilizar mais os alunos, e é extremamente importante que os professores sejam valorizados e tenham o suporte necessário para continuar fazendo esse trabalho, porque é difícil, né? A maioria das pessoas aqui são professores, a gente sabe como é difícil, como é que a educação está sendo resistente, né? Esses últimos anos, principalmente. Enfim, linda, acho que é isso. Não estou te ouvindo. Eu vou para instigar um pouquinho mais você, vou fazer algumas. Se alguém quiser também, gente, como é um bate-papo, a gente pode interagir já, né? Antes da gente passar para a Frank, se quiserem também, fica à vontade. E aí, eu queria, já para você seguir, você falou assim, eu escrevia só para mim, né? E eu já ouvi isso várias vezes, principalmente das mulheres. É uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, dificilmente eu escuto isso dos homens, eles escreverem para eles. Normalmente eu não sei o que acontece. O que levou você a se mostrar, ou seja, a escrever e a publicar? Bom, acho que é uma questão mesmo de oportunidade e confiança, talvez, né? Eu sempre fui muito tímida, né? E a poesia, a literatura sempre estiveram na minha vida a partir de uma necessidade de expressar, né, as minhas ideias, mas, assim, expressar, né, conversar comigo mesmo no papel, né? E quando a gente lê muito, né, quando a gente gosta de ler, quando a gente tem escritores, né, escritoras, poetas que a gente admira e com quem a gente tem uma conversa, né, mais íntima, não sei as outras pessoas, né, mas eu sempre fiquei muito assim, não, Drummond escreve assim, Adélia Prado escreve assim, o que eu escrevo não chega, né, a ser alguma coisa perto desses textos, né. Então, assim, essa coisa de publicizar, né, de você pedir que as pessoas leiam, né, passa muito por uma confiança, né, eu acho, naquilo que você escreve. Então, eu nunca tive tanta confiança assim. Por isso que o festival, acho que os concursos poéticos, né, os saraus, as leituras, né, coletivas, elas são importantes, né, nesse sentido. Porque quando eu me inscrevi, eu escrevi o poema lá em 2017, no Festival do Poemice, mas, vou colocar, né? Eu escrevo tanta coisa, vamos lá, né? Vamos participar dessa leitura e tal. Mas, assim, nunca imaginei mesmo que tanta gente leria, tanta gente gostaria, né?
E aí, quando a gente percebe as pessoas dando esse retorno, a gente fica mais confiante, né? Até hoje eu tenho uma certa dificuldade em ler os meus poemas, né? Essa minha timidez não passou. Quem, né, quem costumava frequentar, né, o sarau no olho da rua que a gente fazia, né, que a gente começou a fazer depois lá no Poemice, deve lembrar que eu prefiro muito mais ler poema dos outros, né? Eu tenho uma certa resistência a ler os meus poemas, porque eu sempre acho que as outras pessoas têm. Eu lendo o poema das outras pessoas, eu tenho muito mais a aprender, a ganhar, e, enfim. Mas, assim, a gente sabe que os homens, né, têm os homens que têm essa oportunidade, que estão aí num círculo que possibilita, né, essa conversa, essa leitura, né, esse conhecimento sobre o que estão escrevendo, eles têm uma segurança maior por conta da estrutura social, né, que possibilita isso a eles. Mas, assim, isso está mudando, né, que bom, já há um tempo, a gente tem uma poesia feminina aqui no Maranhão, né, em São Luís, um movimento bem forte, um movimento bem bonito, né, com várias escritoras, várias poetas que estão aí animando a cena literária, né? Esse último mês, assim, nós tivemos, né, por conta das comemorações do mês da mulher, nós tivemos assim muitas atividades e as pessoas podem perceber como foram atividades assim com poetas, com escritoras variadas, né? E enfim, assim, é muito bom saber que a gente agora está podendo ter esse espaço. Ai, voltei. Você falou uma coisa aí bem interessante e eu vou fazer mais uma pergunta para poder passar para o Frank. Eu acredito, assim, comigo também aconteceu isso de não escrever e não levar para frente, não mostrar e tudo mais. E aí, por exemplo, normalmente a gente aconselha, principalmente as meninas, que elas têm essa certa cerimônia de publicar os seus textos, porque, por exemplo, eu digo assim, escrever é como se, literalmente, entre aspas, a gente se despir, nós nos despirmos de nós mesmos pro papel, né, para colocar no papel. Em algum momento você sentiu com medo de julgamento, do julgamento do outro, julgamento, sei lá, de autores homens ou de autores mulheres? Assim, escrever um texto, né, e colocar, levar esse texto à luz, né, ao público, é um ato de coragem, né, porque a gente sempre está sujeito a julgamentos, né, como tu estás dizendo. Mas eu sou muito tranquila quanto a importância disso, né, porque, assim, eu passei muito tempo escrevendo para mim, né, e a partir do momento que eu consegui que pessoas, né, que eu admiro, né, que eu sempre admirei, lessem aquilo que eu escrevo e disseram assim, olha que legal, né? Isso aí já traz para mim uma tranquilidade de que, assim, eu tenho coisas importantes a dizer, né? E a poesia também, né? No meu caso, a poesia especificamente, eu também tenho muita tranquilidade de entender que a poesia é uma coisa muito particular, coisa do gosto, né? Às vezes, tem um poeta fantástico que todo mundo admira, mas que você lê e não lhe diz quase nada, né? Mas isso não diminui a importância que esse poeta tem. Né? E você sabe que ele é importante, mas a poesia dele não lhe comunica aquilo que você, né? De repente tem com outro autor, com uma outra autora. Então, assim, esse medo sempre há. Mas, assim, eu também sou muito tranquila nesse sentido, né? Eu não tenho pretensões de grandes holofotes, né? Então, assim, eu fico muito feliz em escrever. Escrever me traz uma importância para mim que me satisfaz em primeiro lugar, né? E depois vem toda essa coisa da recepção do texto das pessoas que vão ler e de repente possibilitar um diálogo com aquilo que eu escrevi, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Que bom, legal.
eu vou passar para a Franca, mas a gente vai voltar daqui a pouco e tem mais perguntas para fazer, mas que talvez vai servir para os nossos dois convidados. Eu queria dar uma boa noite para o nosso querido amigo Natan, que chegou aqui, gente. Sim. Bem-vindo, meu querido amigo. Que bom ver você aqui outra vez. Ele estava aqui ontem, né, gente? Arrasaram, né, eles dois, com o Quevedo, falando de poesia, olha, falando de poesia. E agora a gente vai passar para Frank, vamos lá. E aí também a gente faz a mesma coisa, você fala da sua obra, fica à vontade, tá bom? E aí depois a gente entra com algumas perguntas e a plateia também que está aqui vai também estar arguindo dando Tá as pitacas certo. também. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, né? Ainda mais estar na companhia de Adriana. Então, é uma amiga poeta, assim, querida. Então, a Adriana, eu não tenho a cronologia dos meus livros, assim. Ela falou, em 2000 eu publiquei isso. Eu não tenho exatamente. E talvez eu tenha 6 ou 7 livros publicados. Eu também não tenho. Eu deveria ter feito o dever de casa, digamos assim. Mas eu acho que são 7 livros. Inclusive vai sair um agora, está na pré-venda pelas 7 letras, se chama Catálogo de Acasos, são poemas. E entre esses 7 livros eu tenho poemas e romances, sei lá, novela, o último, o anterior, por exemplo, é Como Se Dissesse Água, é uma novela, porque ele não chega a ser um romance pela extensão de página, nem um conto, né? Então, ele foi classificado como novela. Como você falou, sou maranhense, eu sempre friso que eu sou do interior, nasci em Santa Luzia, mas passei minha infância e adolescência em Zedoca. Morei uma época em São Paulo, o que eu poderia dizer mais? Sou ex-bancário, fui bancário até uns 2 anos atrás, e agora estou me dedicando só a professor de geografia na Raposo, como a Adriana já tinha falado. Hoje não trabalhamos mais na mesma escola, mas continuamos na Raposa. Eu não sei lá o que eu poderia falar. Bom, vamos lá então. Quando para Frank primeiro, como que foi, por exemplo, aquele primeiro insight que deu para você escrever o teu primeiro texto? Por que você fez? Por que você escolheu as palavras? Enfim, teve alguma inspiração específica ou não? Não, desde que eu lembro que eu sempre escrevi, né? Aquela coisa adolescente, 14, 15 anos, mas eu fui publicar já adulto. Eu acho que eu exercitei muito isso na época dos blogs, na época 90, 2000, eu não sei quando os blogs apareceram exatamente, mas lá que eu exercitei muito esse lance da escrita. Inclusive, o primeiro livro que eu publiquei, que é Fogo Fato, que foi uma edição independente, são textos do blog, por exemplo, né? E essa coisa de escrever eu guardava, mas mudei muitas vezes, eu perdi algumas coisas, eu acho que ficou realmente no blog esses escritos, por isso que eu peguei e publiquei, os publiquei, na verdade, né? E também não tinha nem noção como publicar, né? A gente não tinha muito essa noção, acho que até uns 10 anos passados, assim, a gente não tinha essa noção de como mandar para uma editora, o que fazer, como é que seria publicar. Acho que agora é muito mais fácil, né? Tem um monte de editores independentes no Brasil inteiro, e hoje com a mídia, né? Instagram, Facebook, aparecem várias, inclusive com chamadas, né? Para originais, então hoje é muito mais fácil publicar do que há 10, 15 anos atrás. Então, a Adriana falou uma coisa bem interessante. Os dois são professores, inclusive aqui a maioria somos professores, e a gente bom, somos escritores também, vai, porque a gente, poxa, a gente rala, a gente escreve, enfim. Me digam, os dois podem responder com tantas. José Neres até falou ainda agora há pouco, porque a gente é escritor, na verdade, nós somos guerreiros. Que tempo que nós temos, que tempo que vocês têm para produzir, para escrever? Que horas aparece essa inspiração? Corre para o computador, corre para o caderninho. Antigamente eu fazia muito isso, aliás, eu faço, exatamente para não esquecer. Que tempo que vocês têm para produzir, para escrever?
Os dois podem responder, tá bom? Quer falar, Adriana, primeiro? Bom, eu falo. Tempo é difícil, né? Todo mundo sabe. Mas, assim, a gente sabe que esse trabalho da escrita, ele é demorado, né? E, geralmente, ele é assim. A gente anota, né, uma coisa que a gente ouviu, uma coisa que a gente viu, que ficou ali, né, martelando, que ficou provocando, e aí a gente vai desenvolvendo, depois que termina de corrigir as provas, de fechar diário, né, de escola, depois de arrumar a casa, ajeitar a criança, né, o filho, aquela coisa toda. Então, é um processo bem demorado, né? Quem tem tempo de dizer assim, eu tenho amanhã, ou eu tenho a tarde, ou eu tenho a noite para sentar e pensar, né, e no que eu vou escrever, é um privilegiado, né, da literatura, da poesia, porque geralmente os poemas nascem mesmo no meio dessa correria, no meio desse caos do dia a dia, e por isso mesmo eu acredito que eles ganham um corpo, né, muito rico, por conta desse tempo de maturação que a gente é obrigado a ter, na verdade, né, para poder escrever, para poder terminar. A não ser que você seja também daquelas pessoas que, né, escreve assim rapidamente, mas comigo, geralmente, o negócio é bem demorado mesmo. Sim, posso falar? Na verdade, eu não tenho um horário, deve ter. Eu já vi entrevistas de pessoas dizendo, eu sento todas as manhãs, à noite tem que ter silêncio, tem que não ter um barulho. Não. E até porque não tenho essa dinâmica, né, de parar para escrever. Eu acho que vem a ideia, inclusive eu criei até um bloco de notas no meu celular. Então, alguma coisa que vai acontecendo, eu vou compartilhando comigo mesmo, né? E antes era muito mais complicado quando eu era bancário, porque eu era bancário, passava o dia no banco e à noite dava aula. Então, eu anotava muita coisa. Eu nunca anoto nada no computador, sempre é em cadernos, como você falou. Agora eu tenho muito mais tempo, porque eu dou aula à noite, eu tenho o dia inteiro em casa, então as ideias vão acontecendo e eu vou anotando, né? Vou deixando ali quietinhas, etc. E com o tempo é que eu vou revendo essas anotações e vai surgindo coisas. E tem época que a gente escreve muito também, né? E tem época que você não escreve nada. Não sei, as ideias vão acontecendo, na verdade. É verdade. E às vezes a gente escreve até. Eu já peguei até esse hábito. Enquanto os meninos estão fazendo prova, aparece um negocinho, vou escrever aqui rapidinho, né? Fica lá guardado, quando chega em casa a gente bota no computador, porque às vezes não está no computador naquele momento. Mas Eu enfim, escrevia muito no. Desculpa, eu interrompi você. Eu escrevia muito no banco, pela manhã, geralmente, mas eu, assim, pela manhã parece que as ideias fluem mais, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu escrevia muito de manhã, no banco, assim, me isolava um pouquinho ali naquela. Eu sempre trabalhei em departamento, então eu tinha muito mais tempo, assim, não lidava com muito público, então eu tinha essa chance de estar escrevendo. E geralmente as ideias vinham pela manhã, e eu roubava esse tempo, né? Espero que ninguém do banco esteja aqui me ouvindo. Vai estar perdoado, não tem problema. Muito bom. A gente tem nosso amigo aqui, vai fazer pergunta. Vai, Natan, levantou a mãozinha ali. Pronto, estava desativado aqui. Uma coisa curiosa que eu percebi é que, assim, é muito fácil a gente perceber colegas nossos, professores, né, e tem o hábito de escrever poemas, quando eles são professores de língua portuguesa, de literatura, de produção textual, né, de língua inglesa, de alguma matéria mais voltada para a arte, né? Mas, curiosamente, o Frank Santos, Adriana Gama, Bioc Mesito, Josualdo Rego são professores de geografia, né? Eu vejo assim, tem muitos professores de geografia que são poetas também, né? Tem o Samuel também, né? Samuel, que é de Samuel, isso, Samuel. O matemática a gente já não vê Samarone, tanto assim, né? Samarone. A gente já não vê tantos professores de matemática, por exemplo, de física. Pelo menos eu não conheço nenhum.
que seja poeta, mas a pergunta é a seguinte: existe alguma relação assim mais direta? Vocês perceberam alguma relação mais direta com a disciplina com a qual vocês lidam e a poesia de vocês? Vocês utilizam dessa disciplina, desse material como inspiração também em algum momento? No caso do Frank, tem um livro que faz uma referência bem direta, né, Frank? Que é Acho que tem uns 2 ou 3. Já fizeram essa pergunta até esses dias no podcast que eu participei, o que a geografia tem a ver com a minha escrita. Não tem a ver com a parte de pesquisa, né? Quando eu trago nos poemas, nos romances, mas eu acho que os títulos são muito sugestivos. Eu acho que eu sempre roubo uma coisa da geografia para trazer por títulos. Os mapas sinalizam ilhas submersas do lado de cá do Atlântico. O anterior é como se dissesse água, prefiro regar as plantas. Tem mais algum? Acho que não lembro. E a geografia é muito entranhada com a poesia também. Eu acho que é cotidiano, você faz geografia no dia a dia, né? Até falei outro dia que a gente vai para o serviço e volta, a gente está fazendo geografia, né? De alguma forma. É um prédio que está ali, é um prédio que demoliram, é um parque que estava, é um parque que não estava, é uma rodovia que surgiu. Então, isso é geografia e eu trago isso, eu acho, para minha escrita, assim, de alguma forma. Bom, eu sou historiadora, né? Acho que quem lê meus livros, acho que não tem, talvez não tenha nenhuma pista disso, né? A não ser lá na mini biografia. Mas, assim, eu sempre fui muito encantada com os processos, né? A transformação das coisas, e isso é a história que traz para mim, né? E quando eu escrevo um poema, eu sempre penso que o que eu escrevo está revelando um processo daquilo que eu tô tentando dizer, né? Que eu estou observando. E, por exemplo, quando eu penso numa palavra para botar, eu sempre penso nas 1001 possibilidades dessa palavra, né? E nos processos que levaram a gente a entender aquela palavra daquela forma, né? No contexto que está sendo colocado. Então, talvez isso tenha sido me dado pela história, né? Pelo estudo da história. E toda vez que eu trabalho um assunto, isso aí, os meus alunos podem falar bem, eu sempre estou levando alguma fonte que seja literária, alguma fonte que seja poética, para trabalhar desde teoria da história até história contemporânea. Então, eu sempre consigo fazer essa relação, né, da história com a literatura, com a poesia, mas, assim, não tenho isso de títulos históricos ou temas históricos especificamente, assim, não. A Adriana está falando no começo, como ela conheceu o Frank. É engraçado, quando eu lembro de Adriana, eu sempre lembro de Frank ou vice-versa. É uma coisa impressionante. Acho que é porque a gente se conheceu e onde a gente ia, estávamos dois, ou estávamos três, enfim, sempre tem isso. E aí ela comentou no início que ela foi apresentada, ele estava lá na escola e alguém diz, que tem um excelente escritor e tal. Como é que vocês lidam com esse outro lado que vocês têm? Gente, porque isso é arte, vocês são artistas. A pessoa que lida com a palavra, nossa, é fabuloso, é fenomenal. Mas como que vocês lidam com essa questão, como se fosse uma... Não sei, parece que eles nos veem como se a gente fosse um ser de outro planeta. Nossa, você é escritora? Como é que vocês lidam com isso? Desse outro lado, de não ser professor, de ser o escritor, ou a escritora, no caso. Olha, no meu caso, eu sou muito tímido em relação a isso. A Adriana falou que era tímido em mostrar os escritos dela, os poemas. Eu sou tímido em dizer que eu escrevo na escola. Eu acho que muito pouca gente sabe que eu escrevo. Eu não falo assim. Já teve alguns eventos na escola que eles levaram isso, né, aos alunos, como escritor. Mas eu não divulgo, assim. Eu não sei se é um pecado isso, não sei. Se eu devia me expor mais, mas eu sou muito tímido em relação a isso, na escola, por exemplo.
Ah, eu falo sempre. E os alunos acham barato, né? E eu ainda digo assim, coloque meu nome lá no Google para vocês verem o que vai aparecer. E aí eles gostam, né? Porque às vezes há um distanciamento muito grande, né? Desse mundo literário com a escola, né? Então eles gostam, eles acham barato. E eu sempre faço oficinas de leitura, né? Agora no ensino médio, que tem as eletivas, né? Desse novo ensino médio, a gente sempre está fazendo alguma atividade que envolve a poesia, a leitura de poesia, né? E aí eu aproveito para mostrar para ele uma série de pessoas que eu conheço, né? E aí eu digo, olha, isso aqui é gente famosa, vocês conhecem, né? E aí tem o acesso às redes sociais, e aí eles começam a procurar também, e aí tem alunas, principalmente as meninas se identificam muito, né? Aí elas querem um livro, né? Elas querem que eu leve, aí elas perguntam quanto querem comprar, e aí geralmente a gente dá de presente, né? Então é bem legal essa coisa deles saberem e abraçarem, né? A professora poeta. É Precisa aprender com a verdade. Adriana, viu? Oi? Precisa aprender com a Adriana. Então, eu conheço alguns que estão nesta sala que também tem esse mesmo, que não gosto de nomes, que não gosto de dizer o que são e tal. Ai, gente, eu falo mesmo. Eu sou que nem a Adriana, eu falo, gente, por favor. É tanto trabalho que a gente tem por quem ficar se escondendo, né? Né, José Nery José Dino Cavalcante? Pronto, falei. Não é questão de ficar se Não, escondendo. não exatamente. Mas é de mostrar Mas, que a gente faz, ué. sim, mas, Né? agora me deixou meio num bico sem resposta, Gente. assim, mas não sei, eu acho que eu preciso trabalhar mais isso, assim, né? E olha que a gente tem outros escritores na escola, tem a Georgiana, inclusive, da minha escola também, né? Eu não sei como é que ela lida com isso na escola também, vou até perguntar qualquer dia. Pois é, mas não é no sentido de se exaltar, de não sei o quê, mas, poxa, a gente estudou, a gente batalhou com os meninos que estão aí, eles não suportam que fale doutor Dino Cavalcante, doutor José Neres, ou sei lá, outras. Dino não gosta, né, Dino? Dino vai já entrar aí para brigar comigo, que ele é escritor, ele escreve também coisas legais, mas ele não gosta, é assim, não gosta de dizer que Dino é escritor também. Você escreve, para com isso. Pois Fala é, aí, Dino. tá. Não. Mas quem vai falar agora é Adriana e Francisco. Eu Tá. sou apenas o comentador da Adriana, do Francisco, da Linda Barros e Neres, né? Para Uhum. quem escreve, precisa do comentador e do analista. Então, estou nessa posição de Tá. ler e de comentar. Né? E você acha que um juiz no campo de futebol que dá um chute na bola, todo mundo vai gritar, é jogador? Não. Não. Ele está ali com outra função, mas ele pode dar um chute na bola. Às vezes também eu dou um chute numa palavra, ela sai e aí todo mundo pensa que é alguma criação literária. Nada, só estou brincando com isso. Meu papel é ler mesmo. Uhum. E aí, gente, nós que somos dessa geração, de uma geração, tipo, década de 90, basicamente essa geração toda que está aí hoje é da década de 90 que está produzindo. E lembra que antigamente a gente só via os autores através dos livros, e olhe lá, uma foto, a gente não tinha acesso. Por isso que os meninos, hoje em dia, eles ficam encantados, eles fazem, quando eles sabem, por exemplo, tem um professor que é escritor, eles ficam admirados, porque eles não têm esse contato, né? A gente também não tinha na nossa época. E aí, por isso que eu estou falando, vocês têm que se mostrar no sentido bom sentido Mas no mesmo, meu caso é vocês fazem. timidez, realmente. E aí, eu queria fazer para vocês, dar uma pitadinha para vocês, mais na análise crítica. A Adriana falou sobre os livros didáticos. E lembrem, meninos, não sei na escola de vocês, mas eu acho que quase 90% das escolas não tem mais livro didático. Livro para didático precisa meninos lerem. O que vocês poderiam falar sobre isso, sei lá, de ideias que poderia para a gente levar para as escolas, não só autores de renome nacional, porque hoje em dia eles só querem ler esses autores universais, que está aí, molecada na televisão e tudo mais. Como que a gente poderia trazer estes livros paradidáticos
para a escola, porque a maioria já não tem mais, ou seja, não tem mais nem espaço para isso. As bibliotecas estão lotadas, mas ninguém mais quer ver, quer ter acesso, querem ler estes livros. Me digam aí, vocês. Posso falar, Diana? Pode sim, querido. Na minha escola nem biblioteca tem. Tinha uma biblioteca, espero que tenha alguém da escola, mas é verdade, é um fato. E tiraram a biblioteca para fazer sala de aula. E eu dou aula numa escola que é EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, e é ainda cursos técnicos, que está agora sendo abrangente. Então, eles estão muito mais interessados na parte técnica, digamos assim, a escola, né? E as disciplinas comuns, como português, geografia, história, está cada dia mais reduzida, né? Meia hora de aula, 40 minutos. E até os projetos, porque quando eu cheguei na escola, era ensino regular, tínhamos projetos, como os saraus, inclusive eu falei, quando ele descobriu que eu era professor, era com os saraus. A Adriana participou, Lindevânia, algumas pessoas nós levamos lá na escola, mas esses projetos acabaram. Então, nem livros temos, por exemplo, para colocar a questão, né, mais abrangente, assim. A não ser que voltasse os saraus, mas os próprios projetos da escola estão visando mais a parte técnica, né, dos cursos que são colocados hoje. Assim, a gente tem, né, nós professores, né, professoras, a gente tem lutado, né, bravamente contra esse sucateamento da escola, né, principalmente da escola pública, de uma maneira geral, da questão do que é importante aprender, né? Esse novo ensino médio, ele trouxe, assim, coisas terríveis, né? Porque tira tempo, né? Coloca uma série de outras coisas que fazem com que esse tempo da escola seja ainda mais acelerado, né? Seja ainda mais saturado. E aí a gente perdeu, né? Aquilo que a gente tinha, que era mais carga horária maior, né, para trabalhar determinadas coisas. As bibliotecas realmente elas estão assim numa situação lastimável, mas assim o que a gente faz é não desistir, né, é resistir. Eu, por exemplo, faço muito questão, eu levo principalmente autores e autoras que eu conheço, faço questão de dizer, olha, eu conheço essas pessoas moram em São Luís, tá? Elas moram em tal lugar, é perto daqui, ou seja, não são pessoas de outro mundo. Então, vamos conhecer as produções, vamos ver o que eles estão escrevendo, tá? Antes, como o Frank disse, realmente a gente tinha tempo de fazer projetos, de levar, né, na escola esses autores. Hoje ficou um pouco mais difícil, mas a gente ainda leva e geralmente a gente, para fazer esse trabalho, quando a escola não tem possibilidade, a gente tira do bolso mesmo, com xerox, e aí reproduz, se não dá para reproduzir o livro, mas a gente reproduz alguns poemas, alguns contos e parte dos textos e faz leitura e trabalha, mas está sendo realmente muito complicado. Isso é fato. E só para, antes de continuar, a minha última crítica, na mais nova, que eles mexeram, além deles ter tirado a minha língua espanhola, que eu não me conformo até hoje, fica aqui registrada a minha indignação, porque tiraram o espanhol, enfim, não é o tema, mas a gente está falando de coisas de sala de aula também. E aí, por exemplo, na língua portuguesa, eles tiraram o quê? Produção de texto, que era um momento que a gente tinha também para os alunos escreverem e produzirem. A gente tem que se virar também para fazer isso, para trazer. Agora, imagina, meninos, trazer como que são os alunos de vocês com a poesia, porque tem o texto literário como um todo, e com a poesia, como é que é esse contato? Vocês já experimentaram para eles lerem, e como foi essa recepção? Sim, eu fiz, ano passado, uma eletiva, né, de leitura de poesia. A gente só lia. A gente lia toda a aula, a gente escolhia, né, às vezes um poeta, ou então vários poetas, e aí eu levava os poemas, e aí eu dava um tempo, como eu gosto muito de ler, né, em voz alta, então eu lia para eles, e para a gente exercitar a escuta mesmo. O exercício era de escuta
e um exercício de leitura, né? Que ajuda em todas as outras áreas, né? E aí eles ficavam encantados com a coisa do tempo, das pausas, né? De como eles não sabiam ler poemas e passaram a ler poemas, e eles se empolgavam, e aí no final a gente gravou uma espécie de podcast interno, né? Eles gravaram a leitura deles. Então, assim, o que falta mesmo é oportunidade, né? Dizer que adolescentes hoje só querem estar nas redes sociais, é uma verdade também, né? Só querem estar no celular. Mas, assim, quando eles têm a possibilidade de ir para uma outra atividade, né? Isso pode ser prazeroso, dependendo da maneira que a gente apresenta, da maneira que a gente leva, né? E faz o encontro. Como a Adriana falou, né? Falta tempo e oportunidade. Mas eu tento trazer isso com data significativa, dia da árvore, por exemplo, né? Eu levo alguma situação, um texto, eu peço para eles escreverem, um poema, dia do meio ambiente. Sempre essas datas assim eu tento trazer o gancho para poesia, para algum texto mais simbólico, assim. Eu peço para escreverem alguma coisa nesse sentido. É o que eu posso fazer e tento fazer dentro da geografia, como eu falei, que é um curso, 2 cursos totalmente técnicos na escola, então é complicado estar inserindo, né? Alguma forma mais de arte, mais de poética. É isso aí, vocês falaram muito da questão da estratégia, na verdade, tudo uma questão de estratégia, de fazer com que eles tomem gosto também pela poesia, não só pela prosa, porque a grande maioria só mesmo lê em prosa quando não estão nas redes sociais ou no celular, uma vez ou outra que eles vão ler, eles se interessam mais pela prosa, e aí a poesia meio que fica esquecida, fica de lado, ou seja, de repente, nossa responsabilidade, obviamente, também de inserir esse outro gênero para eles, dessa forma como vocês comentaram, é excelente. Tentar decifrar isso, enfim. José Neres, José Dina, alguém mais, gente? A gente ainda tem alguns minutinhos para nossos convidados vocês queiram fazer alguma colocação, é a hora. Dino, Neres, tem muita gente aqui, meninos. Vamos ouvir outras pessoas, tá? Lana. Tem muitos poetas também por aqui. Tem Tayane Carla, Aline, Adriana. Tem uma galera do mestrado, gente, está fazendo mestrado comigo, estão por aqui Dária. também. Vamos ouvir Dária aí. Dária, Paloma. Você está aí? Paloma, vamos lá? E eu pensei que fosse tímido, cadê o pessoal? O pessoal às vezes tem. Natália está por aqui. Bom, gente, então vamos lá. A grande questão de se trabalhar a poesia, como vocês falaram, é encontrar um poema que possa ser lido por aquela sala. Isto é como a prosa, né? Há textos que você não consegue levar para uma escola que tem um nível de leitores abaixo do que você gostaria que tivesse. E aí, vocês disseram que não tem mais esse livro didático como na época em que eu estava na educação básica se tinha. Porque na época da educação básica havia o livro, mas havia um problema, que era justamente este. O poema que o autor do livro didático queria que fosse lido por uma escola de Alcântara não dava certo, porque não ia surtir efeito. Não dá, por exemplo, para você ir para uma escola do Pará e no lugar de colocar uma música do Pinduca, você colocar um funk carioca, gente. Eles precisam conhecer, mas naquele primeiro momento eles precisam se identificar com aquilo ali tudo. Então eu sempre achei um problema sério a escolha dos poemas que os livros didáticos fazem. E
Hoje em dia, eu não sei na escola de vocês, mas em algumas escolas que eu já visitei nos últimos 10 anos, a gente tem a possibilidade de encontrar uma possibilidade, ou em data show, ou em trabalho de cópia, levar um poema, por exemplo, do Círculo Vicioso do Machado de Assis, em que o vagalume, né, fica com tanta raiva porque a luz dele é tão pequenininha, ele gostaria tanto de ser uma estrela, a estrela diz, nossa, mas aquela lua ilumina tanta terra, como eu queria ser a lua, e a lua olha o sol e diz, como eu queria ser o sol. E o sol diz, ai meu Deus, por que eu não fui um vagalume? Quer dizer, é um círculo, as pessoas sempre querem estar no lugar do outro, né? E esse texto ele é para todas as idades, né? Então, e o texto de vocês? Né? Como é que vocês lidam? Eu sei que o Francisco já disse aqui que ele tem uma certa timidez, né? Eu não seria timidez, né? Eu costumo dizer que é reserva, né? Você não quer mostrar isso para alguém não dizer, olha, Francisco só quer ser com o texto dele. Todo semestre ele vem com os textos dele para a gente ler aqui. A gente tem essa reserva, né, de fazer isso. Né? Muita gente tem esse tipo de coisa. Mas como é o texto de vocês, digamos assim, quando alguém leva, né, para a escola e como é o aluno lidando com esse texto? Tá? Vamos ouvir o Francisco depois da Adriana. Eu acho que a Adriana poderia falar, porque ela já levou poemas meus para a escola, digamos assim. Eu nunca levei, como eu já falei, eu nunca levei meus textos, nem nenhum outro poetas maranhenses, escritores maranhenses inserido na geografia. O que eu levo são textos referentes, tipo, como eu falei, é o dia da água, então vamos escrever sobre, né? Incentivar a escrever sobre isso, então algum texto que já é, vamos dizer, meio didático para eles, né, sei lá, resumir ou alguma coisa do tipo. Estou te ouvindo, Adriana, teu fone está... Pronto. Então, professor Dino, eu acho que a grande dificuldade da poesia, especificamente, né, na sala de aula, e daquela poesia que os livros didáticos, né, nos apresentavam ou nos apresentam hoje, com que objetivo, né, a poesia está ali? Porque geralmente é para você compreender, aprender, estudar o gênero poético, e aí vem a coisa de conhecer o cânone, né? Aí vem aqueles poetas que todo mundo que gosta de poesia, que estuda poesia, deveria saber, né? Que existem, né? E aí vem os grandes poetas brasileiros, né? Geralmente. Mas, na verdade, o movimento deveria ser a partir do que aquele poema está dizendo, né? E aí vem, né, o que o senhor está falando sobre fazer sentido, né? Quando eu levo um poema para a sala de aula, é sempre a partir de um tema. Olha só como esse poeta fala esse tema nesse texto, né? Com essa forma poética. Né? Isso aqui que a gente está lendo no livro didático sobre um fato histórico, ele está sendo dito dessa forma no texto didático, né? No texto científico, e olha só como ele é dito num texto poético. Né? Então, aguçar o olhar do aluno para essa forma de dizer da poesia é que eu acho né, que dá aquele estalo, né, o start do encantamento pela poesia, né, pela palavra. Você compreender que o conhecimento ele vem de todos os lugares e ele pode vir de um jeito muito mais prazeroso, né, a partir da arte, da obra de arte, né, do texto literário,
e fazer o trabalho que é para ser feito dentro da sala de aula, que é educar, que é informar, que é trazer e construir conhecimento. Então, assim, toda vez que eu levo um texto, é sempre por essa via, é trabalhando por essa chave de que, olha só como esse texto fala sobre isso, olha como esse poema diz isso, né? E aí depois, quem é esse poeta que escreveu isso, né? Que trouxe esse texto para a gente? E quando eu trago textos de poetas maranhenses, né, e principalmente dos poetas que eu conheço, né, que são aqui próximos a mim, isso fica ainda mais rico, isso ainda fica ainda mais legal, porque aí eu falo como essa pessoa, falo, olha, falei com Linda outro dia, falei com José Neres, né, e levo um texto deles, levo um texto do Frank, né, e isso de fato aproxima. Porque uma das coisas que a gente percebe que causa esse distanciamento, né, do aluno em relação à literatura, em relação à poesia, é esse distanciamento geográfico que eles imaginam que tem com essas pessoas que produzem esses textos. Então, você saber que a professora Adriana escreve um poema, né, que o Frank, né, que o professor Frank escreve um poema, o professor Neres escreve textos. Então, isso faz com que a gente entenda que aquilo ali é possível, né? É possível para eles, que estão aqui comigo todo dia, então é possível para mim também. Então, assim como os alunos do Frank, os meus alunos também produzem textos, e a gente fica muito orgulhoso com isso, né? Porque aí tira a poesia daquele pedestal, tira a literatura daquele pedestal e coloca ele os coloca onde eles deveriam realmente estar, que é junto da gente, fazendo com que as pessoas se tornem mais sensíveis, mais educadas, mais conhecedoras do que está em volta, mais críticas, né, desse entorno. Então, é mais ou menos assim que acontece. Só pegando esse gancho que a gente está falando, né, muito não, que o intuito é isso, falar da prosa, da poesia, mas existem outras formas também da gente levar essa sensibilidade, que é uma obra de arte, né, um filme, né? Também isso acho que é válido quando a gente quer sensibilizar os alunos de alguma forma, né? Uhum. Muito bem, meninos. A gente está chegando ao finalzinho do nosso belo encontro, que foi muito proveitoso, foi muito gostoso ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais sobre vocês, conhecer um pouco mais sobre a obra de vocês, sobre o indivíduo, sobre a pessoa que vocês são em sala de aula ou fora dela. Foi muito legal. Nós temos 1 minuto para vocês fazerem as considerações finais, porque já a gente vai ter uma outra palestra, então, por gentileza, façam suas considerações para a gente se despedir, por favor. Bom, eu começo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Linda, pelo convite. Muito obrigada ao Gelma, a todo mundo que está aqui com a gente na sala, né, assistindo, conversando. E, assim, eu queria dizer que a poesia trouxe, né, o que a poesia traz para mim é algo, assim, impagável. Por quê? Porque eu sempre fui uma leitora e tiete, né, dos poetas, que hoje são pessoas que eu conheço, né? São pessoas que eu cumprimento na rua, que me cumprimentam, a gente se encontra em sarau, se encontra em uma série de outros lugares. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz, muito privilegiada de, a partir do que eu escrevo, ter tido a oportunidade de me aproximar, né? Dessas pessoas que eu tanto admiro, que eu sempre admirei, que eu sigo, né, lendo. Então, assim, muito legal isso. Tá bom, obrigada. Fran? Também quero agradecer, eu fiquei muito contente, ainda mais fazer esse debate com vocês, essa conversa com a Adriana, com você, Linda Barros, agradecer as pessoas que ficaram aqui, né, nos ouvindo, e espero que nós nos encontremos num outro evento, em algum sarau, na sala de aula, na escola, na praça, porque eu acho que a poesia é válida também nesses lugares públicos, né? A gente tem que levar a poesia para a rua, na verdade, né? Com certeza, a gente agradece imensamente, eu em nome do Gelma, agradeço imensamente vocês por terem aceito o convite, foi muito legal, muito bom mesmo
um papo bem gostoso sobre... Nunca é demais falar de poesia. E é isso. Muito obrigada, de verdade. E a gente passa a palavra para o nosso querido mestre de cerimônia, José Dino Cavalcante,